Pessoal, é com grande prazer que eu informo a promoção relâmpago do nosso livro Raciocínio Matemático 2, que é o nosso livro mais recente e também o mais vendido. Esse livro foi lançado no segundo semestre do ano passado e ele já esgotou. Então nós estamos fazendo a reimpressão desse livro juntamente com a promoção relâmpago com preço reduzido. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link com as informações todas. O Raciocínio Matemático 2 tem 1000 questões resolvidas de aritmética, álgebra e geometria em nível de 9º ano forte. São 514 páginas. Esse livro serve para você estudar para Colégio Naval e Picar, Colégio Militar Ensino Médio, EAM e CFN. Ele é um pouquinho puxado, tô avisando, tá? Também serve como embasamento para quem tem base fraca em matemática, né? Para quem vai fazer prova para SpaceX, AFA, ESA, EAR, EFON e Escola Naval. Então, são 1000 questões resolvidas. São 300 questões de aritmética, 400 questões de álgebra e 300 questões de geometria plana, para você ficar com um embasamento bem forte para esses concursos e também para arrebentar lá nos concursos que dão ingresso no ensino médio. Olá, vamos ver mais uma questãozinha de geometria aqui. Vamos ver o que ele fala. Em um triângulo ABC, BE é mediana. Calma aí, vamos ao rascunho. BE é mediana, então BE, mediana traçada de B, ponto médio é do lado AC. Então aqui está a tal mediana. B é mediana e O é o ponto médio de BE. Calma aí, o O é o ponto médio de BE. Aqui. Esse é o ponto O. Traça-se AO, que é prolongado até encontrar BC em D. Então, traça-se AO, que é prolongado até encontrar BC em D. Traça-se ainda CO, que é prolongado até encontrar AB em F. Então, CO, que é prolongado até encontrar AB em F. Isso. Agora ele deu umas medidas. Ele falou que o CO vale 15. Então, CO é esse pedacinho aqui, vale 15. OF vale 5. OF é isso aqui, esse pedacinho vale 5. E AO vale 12. AO, esse pedaço aqui, vale 12. Ele pergunta, calcule OD. Tá aqui, ó, calcule OD. Pessoal, eu quero chamar a atenção para um detalhezinho aqui. Olha só, quando você tem um triângulo e você tem aqui uma mediana, claro, uma mediana, esses dois lados aqui são iguais, né? Esses dois segmentos são iguais. Se você traçar qualquer segmento paralelo a essa base aqui, sabe o que vai acontecer? Esses dois pedaços vão ser iguais também. Por quê? Bom, uma explicação intuitiva. Porque é como se isso aqui fosse uma projeção disso, tá? Digamos que você tem aqui uma projeção de cinema. Então aqui você tem o quadro que está sendo projetado na tela. Aqui é a luz de projeção. Então vai projetar esse segmento aqui. Então o que acontece aqui também. Claro, se você projetar a imagem de um cachorro, aqui vai aparecer a imagem de um cachorro. Veja bem, se você inclinar essa figura que está sendo projetada, o cachorro já vai ficar distorcido, né? Vai ter um lado que vai estar encolhido, outro lado vai estar esticado. Mas se você mantiver essas duas retas aqui, esses dois planos paralelos, essa figura vai ser igualzinha a essa. Agora, é fácil demonstrar isso aqui usando semelhança, tá? Se você olhar no triângulo grande, o triângulo grande é semelhante a esse triângulo pequeno aqui. E esses ângulos aqui, vamos chamar esses ângulos de alfa e beta, são os ângulos que a mediana do triângulo grande forma com esses outros dois lados, alfa e beta. Agora, se você olhar para o triângulo pequeno, aqui você também tem uma reta, que você não sabe ainda que ela é mediana, mas você tem aqui os mesmos ângulos alfa e beta. Então isso aqui é mediana.
Claro, porque se não fosse mediana, não ia formar os mesmos ângulos alfa e beta, certo? Então, esse segmento aqui vai ser sempre dividido na mesma proporção que esse outro é dividido. Se é a mediana que está dividindo aqui em duas partes iguais, essas duas partes aqui vão ser iguais também. E isso é o que vai acontecer, sabe onde? Nessa figurinha aqui do rascunho, vai acontecer aqui, ó. Esse pedaço igual a esse, claro, eu vou usar isso, tá? Sendo assim, eu vou usar essa figura para fazer a nossa figura definitiva. Eu vou usar ela desse jeito aqui, tá? Eu vou fazer aqui a base sendo o AC e o BE sendo a mediana. Vou fazer a figura desse jeito. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse ponto O aí. Esse ponto O é o quê, hein? Isso é baricentro ou o quê? Na verdade eu não sei ainda, né? É só um encontro de três sevianas, que por acaso uma delas é mediana, mas as outras eu não sei se são. Bom, eu vou pegar esse ponto O e vou traçar aqui uma paralela a essa base AC, paralela aqui. Bom, a gente sabe que esses dois pedaços aqui são iguais. Esse pedaço aqui, vamos chamar esse pedacinho aqui de M, e esse outro pedacinho aqui também de M. Eu sei que eles são iguais, por quê? Porque isso aqui é uma mediana, isso aqui está dividindo esse lado ao meio. Se eu traçar qualquer outra paralela, esse segmento vai ser dividido ao meio também. Eu vou fazer aqui, vou colocar mais uma letrinha nesse problema. Vamos dizer que a distância entre essas duas retas aqui seja H. Então, se eu prolongar essa tal paralela, se eu prolongar essa base aqui, a distância entre essas duas retas aqui, vamos chamar de H. H. Tá? Então a distância aqui é H. Agora eu vou calcular essa medida aqui, ó. A altura desse triangulinho. Ó. Essa altura aqui desse triângulo OF até esse ponto aqui. Não importa. Esse triangulinho aqui é semelhante a esse outro triângulo. Claro, tem aqui um ângulo comum, essas bases são paralelas, né? Então esse triângulo aqui, OF, caramba, eu tô desconfortável de não dar nome para esses pontos. Vamos chamar isso aqui de P e Q. Esses dois pontinhos aqui. Pronto. Então esse triângulo OFQ é semelhante ao triângulo CFA. Sendo assim, vamos calcular quanto é que vale essa altura X aqui. A gente faz uma semelhança entre esses dois triângulos. Nós vamos tirar que o X está para M, ou seja, essa altura está para essa base, X está para M. Assim como essa altura toda está para isso aqui tudo. Essa altura toda é X mais H. E essa base toda aqui é a base, é o lado, vamos chamar esse lado aqui de B. É o lado B do triângulo, né? Está para B. Bom, isso aqui vai dar XB é igual a MX mais MH. Sendo assim, o X, passa isso aqui para cá, o X vai dar MH sobre B menos M. Bom, legal, calculei essa alturinha. Para que serve isso? Vai usar isso para alguma coisa no problema? Vou usar isso aqui já já. Entenderam como é que foi calculado? Uma simples semelhança, tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa com esse outro triangulinho aqui, ó. Esse triângulo, que tem aqui uma altura Y. Que triângulo é esse? É o triângulo ODP. O triângulo ODP é semelhante ao triângulo ADC.
triangulinho aqui. Então, vamos ver aqui, vamos fazer a proporção também entre a altura e a base. Então, a altura desse triangulinho, que é Y, está para a base dele, que é M. Ainda bem que é M também, né? Isso aqui a gente já viu que esses dois pedaços são iguais, M e M. Assim como a altura do triângulo maior, a altura do triângulo maior é Y mais H. Y mais H. E está para a base do triângulo maior, que é B. Então daqui a gente resolve isso. Isso aqui vai dar BY é igual a MY mais H. HM, né? HM. Então a gente tira o Y aqui. O Y vai dar HM ou MH sobre B menos M. Olha só que interessante. O X e o Y são iguais, eles têm o mesmo valor, MH sobre B menos M. Claro, a gente tirou aqui por semelhança, né? Já que esses dois pedacinhos aqui são iguais, a gente pode concluir que essa reta aqui que passa por D e F não está aparecendo muito, não. Ela é paralela a essas bases aqui desses dois triângulos, que é paralela à base do triângulo grande. É tudo paralelo. Claro, é paralelo porque as distâncias são iguais. Essa é a definição de paralelo, de retas paralelas, né? A distância entre elas é constante. Então, já que as distâncias são iguais, então essa reta aqui é paralela a essa, que por sua vez é paralela a essa. Já que essas duas retas são paralelas, eu vou notar que esse ângulo aqui é igual a esse. Como é que se chamam esses ângulos? Esses ângulos se chamam alternos internos, né? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, você tem ângulos alternos internos. E tem mais aqui, ó. Esse outro é igual a esse outro. Eles também são alternos internos pelo mesmo motivo. Esse aqui igual a esse. Ângulos alternos internos são iguais. Isso mostra que esses dois triângulos aqui são semelhantes. O triângulo ODF é semelhante ao triângulo OCA. OCA. São triângulos semelhantes. E agora eu só preciso de mais um espacinho para matar o problema. Olha, qual é a proporção entre esses lados aqui? 12 para 15. Né? Então a proporção entre os lados aqui também vai ter que ser igual a 12 para 15. Mas não vai ser bem assim, tá? Tem que olhar os ângulos. Ó, esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo é igual a esse. A gente tem aqui que essa medida vale 15. Essa medida vale 12. Essa medida aqui vale 5, que o problema deu. O F vale 5, ó, você vale 5. E você, que é justamente o que o problema quer, vamos chamar isso aqui de Z. O problema quer que você calcule Z. Então você, quando for armar a semelhança, presta atenção aos ângulos. Triângulo pequeno, lado oposto a esse ângulo aqui, que é o Z. Dividido pelo triângulo pequeno, lado oposto a esse ângulo aqui, que é 5. A mesma coisa no grande. No triângulo grande, lado oposto a esse ângulo é o 12. E lado oposto a esse outro ângulo aqui é o 15. Então daqui a gente tira que o Z vale quanto? Simplifica aqui por 3, vai dar 4/5. E aqui eu corto 5 com 5, o Z vai dar 4. Mais uma questãozinha da nossa série Questões de Geometria. Dessa vez eu selecionei uma questão que caiu no IME. Poxa, questão do IME? Mas é uma questão do IME que não é tão difícil assim. Bem poderia cair no Colégio Naval uma questão dessa.
E eu falei aqui, semelhança, como assim? Tem que usar semelhança? Isso aqui foi para facilitar um pouquinho a questão. Nunca acontece isso, né? Deles falarem na prova o que você tem que usar para resolver a questão. Então, colher de chá, tem que usar semelhança nessa questão. Então, tem um enunciado aqui, a gente tem que fazer a figurinha, entender a figura e resolver. Vamos ver então. Considere um triângulo ABC com lado BC igual a L. Então, tem que bolar a figura no rascunho. ABC igual a L, quem seria? Eu não sei onde é o A, onde é o B, onde é o C. Será que o A, B, C seriam assim? Lado BC igual a L. Marquei aqui. Tá, então isso que ele falou até agora foi isso. Um triângulo ABC com lado BC igual a L. São dados um ponto D sobre o lado AB. Um ponto D sobre o lado AB. Um ponto D assim, por exemplo. D. E um ponto E sobre o lado AC. Tá, um ponto E aqui. O que é que tem? De modo que sejam válidas as relações DA sobre DB é igual a EC sobre EA é igual a M. Já começou a complicar, né? Com M maior que 1, pronto. Tava fácil, já começou a ficar difícil. Pelo ponto médio do segmento DE. Ponto médio segmento DE. Olha só, eu não sei por que acontece isso, tá? Mas o cérebro humano tem mais facilidade de visualizar uma situação geométrica quando existe uma certa lateralidade entre as coisas. Então, quer saber? Ao invés de eu desenhar esse triângulo ABC desse jeito, eu vou desenhar assim. Com o A aqui em cima, o B aqui e o C aqui. Porque ele está falando um negócio sobre D e E. Então, se eu botar o D do lado de cá e o E do lado de cá, a gente vai visualizar com mais facilidade do que um negócio torto assim, virado para cá, né? Teoricamente devia ser a mesma coisa, mas não sei porque fica mais fácil você enxergar as coisas, dar aquele estalo, né? Quando tem uma simetria lateral entre as coisas. Tá, então vamos fazer o triângulo ABC desse jeito. O BC vale L. E ele falou para você considerar um ponto D sobre o lado AB. Um ponto D por aqui assim. Não sei em qual lugar. E um ponto E sobre AC. De modo que sejam válidas essas relações. O que quer dizer isso aqui? DA sobre DB. DA sobre DB é isso aqui, ó. DA sobre DB. DA sobre DB. E EC sobre EA seria isso aqui. EC sobre EA. O E é o de baixo sobre o de cima? Será que eles inverteram isso? É a primeira dúvida, né? Será que o enunciado está errado? Ele falou que isso sobre isso dá M e isso sobre isso. Quer dizer, aqui ele fez o de cima sobre o de baixo, aqui ele fez o de baixo sobre o de cima. Mas é isso mesmo, a questão é assim mesmo. Com M maior que 1. Quer dizer, a ideia é botar um mais para lá e um mais para cá. Tá. Pelo ponto médio do segmento DE, tá aqui o segmento DE, eu vou pegar o ponto médio. Tem nome? Denominado M. Traça-se uma reta paralela ao lado BC. Uma reta paralela a BC. Tá, isso aqui é M. Interceptando o lado AB é esse aqui. No ponto F, ficou ruim a figura, né? Espremidinho. F. E o lado AC no ponto H. O H tá aqui para cima, né? Se esse ponto ficar mais para baixo da reta DE, o outro vai ficar mais para cima e vice-versa. Tá, calcule o comprimento do segmento MH em função de M e L. M é essa razão aqui, né? Peraí, MH, cadê o MH? O MH tá aqui, ó. Ah, então eu entendi mais ou menos a figura qual é. Vamos fazer essa figura direito aqui. Agora, só tem uma coisa errada nessa figura aqui. Observe que ele falou que o M é maior que 1. Eu não usei isso, hein? O que quer dizer que o M é maior que 1? Quer dizer que o DA é maior do que DB. Ou seja, aqui eu fiz o D mais perto do A. Mas como M é maior que 1, o DA tem que ser maior que o DB. Então, na verdade, o ponto D está mais aqui para baixo.
para o DA ficar maior, né? Senão não daria M maior do que 1. Então, na verdade, essa figura seria assim. O D fica mais para baixo para você poder ter DA maior do que DB, para você poder ter o M maior que 1. A mesma coisa aqui, ó. E aí você vai ter M maior que 1. Então, na verdade, essa figura é assim. Parecida com a figura anterior, né? Só que essa reta DE está inclinada desse jeito. Aqui a gente tem o ponto M. Ele manda você considerar uma paralela à base BC passando por M. E esses pontos são chamados de F e H. Intercepta o lado AB no ponto F. Então esse pontinho aqui é o F. E esse ponto aqui é o ponto H. Intercepta o lado AC no ponto H. E ele quer que você calcule MH. Então a figura é assim, na verdade. Vamos fazer a figura? Então tá aqui a figura feita para valer. Calma aí! Olha só que coisa interessante que aconteceu. Isso nunca aconteceu nesses problemas que eu resolvo aqui. Sem querer, eu fiz a figura olhando para as linhas do caderno. Mas é claro que na prova você não tem isso, né? Você tem uma folha lisa, sem linha nenhuma. Mas aqui eu fui olhando para as linhas do caderno para ficar mais fácil fazer o desenho. Claro que aqui eu tenho que fazer um desenho bonito para vocês enxergarem melhor a solução, né? E sem querer, essas linhas do caderno acabaram me ajudando a resolver o problema, a visualizar o problema. Então calma aí. Pausa o vídeo e tenta resolver o problema agora. Se você não conseguiu resolver, tenta resolver agora olhando para a figura. Por que as linhas me ajudaram? Foi o seguinte. É porque esse problema para resolver, você tinha que traçar uma paralela aqui, tá? E as linhas do caderno já são essas paralelas. É o seguinte, eu fiz a figura aqui assim, para ficar direitinho dentro da escala, eu tracei aqui esses lados, levando em conta uma distância aqui de 6 linhas no desenho. Ó, uma linha, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, eu fiz esse desenho com M igual a 5. Mas eu não posso usar isso aqui na resolução. Se você fizer assim, não vale. Você tem que fazer com M qualquer número maior que 1. Por quê? Eu fiz com M igual a 5, me baseando nas linhas do caderno para o desenho ficar bonito. Então, olha só. Ele falou que DA sobre DB é igual a M. Eu fiz com M igual a 5. Olha aqui, ó. Uma linha e aqui eu tenho 5 linhas. M igual a 5. Aqui também. Essa razão é C sobre EA também não tinha que ser igual a M. Então, eu fiz aqui com uma linha e aqui com 5 linhas para o desenho ficar bonito. E aí, olha só que coisa interessante que aconteceu. Uma linha aqui, sobraram 4 linhas aqui no meio. Esse aqui é ponto médio, então 2 linhas para cá e 2 linhas para cá. E sem querer eu enxerguei a solução só por causa dessas linhas aí. Olha só, esse segmento MH que o problema pede é a base média desse triângulo. Que triângulo? Esse triângulo aqui, ó. E você sabe que a base média é metade da base, né? Então, se a gente descobrir quanto é que vale essa base aqui, esse segmento daqui de baixo, é só você pegar metade e você vai ter o que o problema pede, que é o MH. Mas esse pedaço aqui dá pra gente descobrir também olhando para as linhas do caderno. Olha só que coisa desagradável. Esse triangulinho aqui todo, o AB, vamos chamar esse ponto aqui de G. Esse triângulo ADG é semelhante ao triângulo ABC. E qual é a razão de semelhança? 5 para 6. Porque aqui eu tenho 5 linhas e aqui eu tenho 6 linhas. É 5 para 6. Ou seja, se esse pedaço aqui vale L, que o problema deu. Quanto é que vale esse pedaço aqui? Qual é a razão de semelhança? 5/6, 5 para 6. Por quê? Porque aqui são 5 linhas para 6 linhas. Então, esse pedaço aqui vale quanto? Vale 5/6 de L. E essa base média é metade da base. Então, vai valer a metade disso. Vai ficar 5 sobre 12 avos de L.
Tá, mas o que tem a ver o 5? O que tem a ver o 6? Isso aqui tem exatamente a ver com o M. Você pode fazer isso aqui usando o M. Então, olha só, isso aqui foi só uma ideia. Usamos um caso numérico particular. Vamos usar literalmente, com as letras. Você sabe que quanto mais você treina problemas que usam álgebra, mais você vai se acostumando a lidar com as letras, né? Então, tudo bem, vamos fazer sem essa trapaça das linhas aqui. Ó, então tá aqui o triângulo novamente, eu não vou usar a trapaça das linhas, tá? E o M é um número qualquer maior do que 1. Então vamos fazer o seguinte, aqui eu tinha uma linha e 5 linhas, calma aí, não vou usar a trapaça das linhas não. Tá, se você chamasse esse pedacinho aqui de, vamos chamar esse pedacinho aqui de C não é o lado C, isso aqui é só um pedaço do lado. Ele fala que o dA sobre dB é igual a M. Isso quer dizer que esse segmento todo daqui até aqui, o dA, quanto é que vale esse segmento dA? É M vezes esse dB. Então isso aqui vai ser M vezes C. Quanto que é C? Eu não sei. Pode ser qualquer valor. Bom, isso aí vai cancelar, né? Esse C vai cancelar no fim das contas. Tá, então isso aqui vale C, isso aqui vale M vezes C. A mesma coisa vai acontecer aqui no lado de cá do triângulo. Se eu chamar esse pedacinho aqui de B minúsculo, esse pedaço todo aqui vai ser M vezes B. Isso tudo vale M vezes B. Quer dizer, é como se isso aqui fosse uma linha, isso aqui uma linha, ou se isso aqui fosse 10% da altura total do triângulo, aqui também seria 10%. Quer dizer, essas partes são iguais. Essa ideia de fazer essa proporção daqui para cá, igual ser essa proporção daqui para cá, isso quer dizer que você tem pedaços iguais aqui nesses dois lados. Quer dizer, você tem aqui triângulos semelhantes, né? Você tem o triângulo original ABC, tem esse menorzinho aqui que é semelhante ao triângulo ABC. E qual é a razão de semelhança? Seria 1 para M mais 1. 1 para M mais 1, porque esse lado aqui é B e esse lado aqui é o quê? É MB mais B, é M mais 1 vezes B. Então a razão de semelhança desse triângulo pequenininho aqui para o triângulo total é 1 sobre M mais 1. Agora outro aqui um pouco mais difícil. Qual é a razão de semelhança desse triângulo todo aqui, o ADG, para o triângulo grandão? Qual é essa razão de semelhança? Olha, aqui você tem M, esse lado, e esse lado é M mais 1. Quer dizer, é M vezes C e aqui é M mais 1 vezes C. Então, a razão de semelhança desse triângulo aqui para o triângulo total, ó, vamos colocar aqui, o triângulo ADG é semelhante ao triângulo ABC. E qual é a razão de semelhança? Vamos botar aqui do lado. É M sobre M mais 1. Não precisa nem armar a semelhança para você ver isso, né? M sobre M mais 1. Sendo assim, esse pedaço aqui, o DG, pode ser calculado assim. Você pega esse segmento todo aqui, que vale L, e vai aplicar essa mesma razão de semelhança para achar esse aqui. Então, já que a razão de semelhança desse triângulo ADG para o triângulo ABC é M sobre M mais 1, esse pedacinho aqui vale L vezes M sobre M mais 1. Isso, então, é esse pedaço aqui. Isso aqui que o problema pede é a base média desse triângulo. Do triângulo EDG. A base média vale metade da base. Então, o HM que o problema pede vale a metade disso aqui. Então, quanto é que vai dar a metade disso aqui? LM sobre 2, M mais 1. Pronto, isso aqui que o problema pediu. LM sobre 2 vezes M mais 1. Resposta correta, letra, não tem letra, é questão discursiva do IME, né? Tem que fazer lá pra valer, não tem negócio de letrinha, não.
Geometria 8, tem mais uma questãozinha aqui de círculo, né? É uma questão que não deu a figura, né? Só deu o enunciado e aqui tem a descrição da figura. Então, isso eu já falei aqui, é uma competência que você tem que desenvolver, que é a habilidade de desenhar corretamente uma figura a partir da descrição do enunciado. E pior ainda, fazer isso sem usar material de desenho, porque lá na prova não vai poder usar régua, nem compasso, nem nada disso, né? Claro que aqui, para ficar bonito, eu uso material de desenho. Senão a explicação ia ficar horrorosa. Mas lá você tem que aprender a fazer um esboço razoavelmente bonito para poder entender a questão. Vamos ver aqui o rascunho, olha só. Em um círculo de centro O, as cordas perpendiculares AB e CD cortam-se em E. Vamos fazer então aqui no rascunho um círculo. E aí você tem cordas perpendiculares, né? Então são cordas, corda é isso aqui, né? É um segmento que une dois pontos da circunferência. Essas cordas são perpendiculares. Então aqui eu desenhei duas cordas perpendiculares. De tal forma que o AE vale 2. Eu vou chamar de AE então, esse aqui. AE. Esse pedacinho vale 2. E aqui então vai ser o B. Ele deu também que o EB vale 12. Então o EB, isso aqui, vale 12. E ele ainda deu que CE vale 4. Então é corda CD. Então vamos chamar esse ponto aqui de C. E aqui esse ponto de D. Ele falou que o CE vale 4. Então esse pedacinho aqui vale 4. Então fica razoável a figura desse jeito. Vamos fazer a figura então nessa posição. As medidas que foram dadas aqui. O AE vale 2, esse pedacinho aqui. O CE vale 4, esse pedacinho aqui. O ED... Não, ele deu que o EB vale 12, então esse pedaço aqui vale 12. E ele esqueceu de dar esse aqui, né? Não, você pode calcular qual é a propriedade geométrica que a gente usa para calcular esse ED que está faltando aqui. Potência de um ponto em relação a um círculo, né? Quando você tem duas cordas quaisquer se cortando dentro de uma circunferência, qual é a propriedade que vale? É que o produto desses segmentos é igual ao produto desses segmentos aqui, né? Isso aqui é deduzido por semelhança. Então essa propriedade é a potência de um ponto em relação ao círculo. Então aqui a gente tem que o AE vezes EB é igual a CE vezes ED. Então, com isso, você tira aqui o ED que está faltando, né? O ED vai ser quanto? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 12. É igual a 4 vezes o ED. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 12, 24. Aí vai dividir por 4, vai dar 6. Então, o ED vale 6. Então, esse pedacinho aqui vale 6. Bom, com isso a gente tem que essa corda aqui, CD, vale 4 mais 6, que é 10. E essa corda AB vale 2 mais 12, e isso vai dar 14. Bom, o que ele está pedindo aqui? Encontre a medida do raio do círculo dado. Eu posso achar o raio do círculo? Sim, pode achar raio do círculo fácil, fácil. E ele quer saber ainda a menor distância do ponto E até a circunferência. Calma aí, vamos primeiro achar o raio. Olha só. Problema de círculo que envolve raio, claro, quase sempre vai envolver o cálculo do raio, né? E o que tem a ver a corda com essa história? O que tem a ver a corda é isso aqui, ó. Se você pegar o centro do círculo e ligar ao ponto médio da corda, você vai ter um ângulo reto. E aqui também, se você ligar o centro do círculo ao ponto médio dessa outra corda aqui, você vai ter, então, um outro ângulo reto. E com isso a gente pode calcular aqui já um monte de segmentos. Olha,
Isso tudo aqui vale 4 mais 6, que é 10. Né? Essa corda aqui vale 10. Então isso aqui, que é metade da corda, vale 5. Daqui até aqui, vale 5. E é claro que a outra metade vale 5 também, mas aqui já é 4. Então esse pedacinho aqui vale 1. A mesma coisa a gente pode fazer para essa outra corda aqui. Essa corda aqui total vale 12 mais 2, que dá 14. Portanto, esse pedaço aqui vale 7, que é a metade dessa corda. E esse pedaço aqui vale 7 também. Daqui até aqui é 7. Mas esse pedacinho aqui é 2. Então esse pedaço vale 5. E agora olha só, olha para esse retângulo aqui. Você já tem aqui esse lado que vale 5 e esse lado que vale 1. Olha, você com isso já pode calcular então essa distância aqui, que é a diagonal desse retângulo. É a distância do ponto E até o centro da circunferência, né? Então quanto é que vai dar isso aqui? Fazendo um Pitágoras aqui, isso aqui vai ficar D2 é igual a 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar 26. Então o D vale raiz quadrada de 26. Isso aqui é a distância do ponto E ao centro do círculo. Agora, a potência de um ponto em relação ao círculo também pode ser calculada com essa formulinha aqui, ó. A potência vale D2 menos R2. Então a gente pode, se a gente tem já o D, que vale raiz de 26, a gente pode achar o R. Quanto é que é a potência desse ponto em relação ao círculo? É 4 vezes 6, que é 24? Ou 2 vezes 12, que é 24? Calma aí, só tem um detalhezinho. A potência é D2 menos R2, certo? Para um ponto que está dentro desse círculo. Só que a potência é negativa quando o ponto está dentro do círculo. Quando o ponto está fora do círculo, a potência é positiva. Então, esse valor aqui, o 4 vezes 6, que é 24, você pode dizer que menos 24 vale D2 menos R2. Claro, se você não prestar atenção nisso aqui, você erra a questão toda, né? É, porque aqui dentro do círculo, a distância é menor que o raio. Então, se a distância for menor que o raio, é claro que isso aqui vai dar um valor negativo. Por isso que você tem que colocar que a potência é negativa. Então, substituindo aqui o valor de D, que a gente sabe que é raiz de 26, a gente tem o valor de R, né? O R2 vai ser D2 mais 24. Bom, o D vale raiz de 26, então isso aqui vai ficar 26, raiz de 26 ao quadrado, vai ficar 26 mais 24, que dá 50. Então R ao quadrado é igual a 50, o raio desse círculo, então, vale raiz quadrada de 50. Quanto é que dá isso? Vai dar 5 raiz de 2? Claro, porque isso aqui, 50 é 2 vezes 25. Então você vai ter aqui raiz de 2 vezes raiz de 25, vai ficar 5 raiz de 2. Então tá aqui, o valor do raio dessa circunferência é 5 raiz de 2. Olha aqui, ó, o raio vale 5 raiz de 2. Já tá aqui. Agora, o que mais que ele quer saber? Ele quer saber a medida do raio do círculo, já tá aqui. Ele quer saber a menor distância do ponto E à circunferência. Olha para esse ponto E. Olha, você tem uma circunferência. Você tem um ponto dentro da circunferência. Como é que você acha a menor distância desse ponto até a circunferência? Distância de um ponto até a circunferência seria a distância desse ponto até um ponto qualquer da circunferência. Aqui a distância tem este valor. Aqui a distância tem este valor. Quando é que essa distância vai ser a menor possível? Quando estiver para cá, né? Como é que a gente acha isso? Pega o centro da circunferência, liga, faz um raio passando pelo ponto E, e esse pedacinho aqui vai ser o ponto. Esse ponto aqui vai ser o ponto da circunferência que está mais perto do ponto E. Então o que a gente faz? Pega o centro, traça um raio que passe pelo ponto E. Tracei.
Então o que o problema está te pedindo é essa medida aqui, ó. Essa é a distância mais próxima do ponto E até a circunferência. Como é que a gente vai calcular isso? Pega o raio da circunferência, que a gente já viu que dá 5 raios de 2. Então você vai calcular o quê? Pega o raio, que é 5 raios de 2, e subtrai esse pedacinho aqui, que é D, que a gente sabe que D é raiz de 26. Então esse pedacinho aqui, que vale isso, 5 raiz de 2 menos 26, é a menor distância do ponto E até a circunferência. Tá aqui, 5 raiz de 2 menos raiz de 26. Mais uma questãozinha de geometria, questão 10. Olha só, na figura abaixo, ABCD é um paralelogramo. Tá aqui, ó, ABCD. É um paralelogramo com triângulos equiláteros ABF e ADE apoiados sobre os lados AB e AD. Como assim? Tem aqui um triângulo equilátero ABF, que é esse aqui, e um outro triângulo ADE, que tá aqui, ó, ADE. Tá, então esse triângulo aqui é um triângulo equilátero e aqui também é um triângulo equilátero. Certo. O que ele tá pedindo aqui? Prove que o triângulo FCE é equilátero. FCE, tá aqui, ó, FCE. Esse triângulo aqui que tá pontilhado, prove que ele é um triângulo equilátero. Aí você vai falar assim: ah, eu vou pular esse problema porque tá pedindo que prove. Não cai nada de prove no Colégio Naval, na EPICAR, no Enem, não interessa onde, né? Não cai prove. Ah, então você não precisa saber isso aqui. Isso aqui é uma propriedade da geometria que está sendo ensinado para você e você tem que conhecer. É claro que se for cair numa dessas provas, não vai cair desse jeito, pedindo isso aqui, prove. Mas ele vai pedir uma outra coisa, ele vai dar um valor, quer que você calcule outro, por exemplo. Então, a pergunta que é feita pelo problema, isso daí é um mero detalhe, é colocado lá no final. Então, no concurso ele não vai pedir prove, vai pedir uma outra coisa. Então aqui, como não é o concurso, nós estamos apenas aprendendo a geometria, nós vamos fazer o prove, que inclusive é a forma mais básica, né? Ele faz uma afirmação e você tem que justificar por que essa afirmação. Por que esse triângulo FCE é equilátero? Olha só, o que a gente precisa saber sobre paralelogramos? Olha, um paralelogramo, ele tem dois valores para os seus lados. Então, esse lado aqui é igual a esse lado. Vamos colocar esse sinalzinho aqui para indicar que é igual, tá? Ele é igual e paralelo. E esse outro lado aqui, ele é igual. Vamos colocar aqui esses tracinhos para indicar que é igual. Igual e paralelo. E tem um ângulo aqui, que pode ser qualquer um. E este ângulo aqui é o suplemento desse ângulo, porque a soma desses dois ângulos aqui é 180 graus. Lembra disso? Paralelas, retas paralelas cortadas por uma transversal. Como é que se chamam esses dois ângulos aqui? Eles se chamam colaterais internos. São ângulos colaterais. Quer dizer, eles estão do mesmo lado da paralela, né? No caso, podem ser internos ou podem ser externos. Qual é a propriedade que tem ângulos colaterais? Eles são suplementares. Suplementares quer dizer que a soma deles dá 180 graus, né? Então, se você chamar esse ângulo aqui de alfa, esse outro aqui vai ser 180 menos alfa. Isso é o que você precisa saber normalmente para resolver um problema de paralelogramo. Aqui nessa figura temos o paralelogramo ABCD. Então nós temos aqui um monte de segmentos que são iguais. Eu vou usar colorido, claro, aqui
No vídeo eu posso usar o colorido à vontade, mas você tem que desenvolver a habilidade de conseguir enxergar essas coisas sem usar cor, né? Lá na hora da prova não tem cor. Então esses dois segmentos aqui são iguais porque eles são lados opostos do paralelogramo. E além do mais, o problema falou que isso aqui é um triângulo equilátero. Foi construído dessa forma. Então esse pedaço é igual a esse aqui, que é igual a esse aqui também. Então esses três segmentos marcados em azul aqui, e é esse quarto segmento, eles são todos iguais. E tem a mesma coisa lá para o lado maior do paralelogramo, né? A gente tem esse lado é igual a esse, porque são lados opostos do paralelogramo. E o problema falou que isso aqui é um triângulo equilátero, ele construiu assim, então esses outros dois segmentos aqui são iguais a esse. Então esses três e mais esse aqui são iguais. Então olha só, a gente tem aqui vários segmentos iguais. E veja bem o que o problema está pedindo. O problema está pedindo para você mostrar que esses segmentos FE, FC e CE são iguais, né? Para provar que ele é um triângulo equilátero. Então, olha só, olha esses triângulos aqui, AFE, esse triângulo aqui DCE e esse outro triângulo aqui, ó, BFC. Se você mostrar que esses triângulos são iguaizinhos, você mata o problema. Porque esses triângulos, esses três triângulos que eu falei, eles têm dois lados aqui que são iguais, né? O azul e o rosa tem aqui também, e tem o ângulo entre eles. O ângulo entre eles, esse. Se eu vou mostrar que esses três ângulos aqui são iguais, eu resolvo o problema. Então vamos chamar esses três ângulos aqui, esse ângulo FAE. Olha só, a gente pode calcular esse ângulo da seguinte forma. Aqui nós temos vários ângulos de 60 graus nessa figura, e a gente tem também essa historinha aqui do ângulo alfa e um ângulo 180 menos alfa, né? Vamos chamar esse ângulo aqui do paralelogramo de alfa. E aqui a gente tem 60 graus. Porque é o ângulo interno de um triângulo equilátero. O triângulo equilátero também é 60 graus. Então, esse ângulo todo, FAE, ele pode ser calculado assim, somando, ó. Vale alfa mais 60 mais 60. Ou seja, alfa mais 120. Certo? Alfa, o ângulo 60 graus aqui desse triângulo equilátero, e aqui o ângulo de 60 graus desse triângulo equilátero. Vamos fazer a mesma coisa para esses outros ângulos aqui. Esse ângulo B aqui, que seria, vamos chamar de FBC. Se eu mostrar que dá isso, o problema está resolvido. Eu vou encontrar os ângulos iguais, e aí eu posso mostrar que os tais triângulos são iguaizinhos, então o FC vai ser igual ao FE, que vai ser igual ao CE. Olha só. Esse ângulo FBC, a gente pode calcular assim. A gente vai pegar 360 graus e vai subtrair esse pedacinho aqui, que é 60, e vamos subtrair esse outro pedacinho aqui, que é esse ângulo interno do paralelogramo, que vale... Ó, 180 menos alfa, né? Se aqui é alfa, aqui é 180 menos alfa. 180 menos alfa. Quanto é que vai dar isso aqui? Fazendo a continha. 360 menos 60, isso aqui vai dar 300. Aí eu subtraio 180, vai dar 120. E esse menos alfa vai virar mais alfa. Então isso aqui também é 120 mais alfa. Olha aqui, ó, igualzinho, tá vendo? E esse outro aqui é a mesma coisa. Você vai fazer a mesma conta. Esse ângulo CDE, ele vale tudo que é 360. Aí eu vou subtrair esse ângulo de 60 desse triângulo equilátero aqui. E a gente vai subtrair esse ângulo D aqui, que também vale 180 menos alfa. E aí vai dar a mesma coisa, né? Vai dar 120 graus mais alfa. Então, desse jeito, a gente mostrou que temos
3 triângulos idênticos aqui nessa figura. São esses 3 triângulos que eu vou marcar aqui, ó. Então, mostrando que tem esses segmentos iguais aqui, indicados em azul, e esses aqui indicados em rosa, e esses ângulos aqui entre eles iguais, nós mostramos então que esses 3 triângulos são iguaizinhos. Triângulo AFE é congruente ao triângulo DEC, que é congruente ao triângulo BFC. Então, já que eles são iguais, fica óbvio que o terceiro lado, que é o lado maior, eles vão ser iguais, né? Então, temos aqui que o segmento FE é igual ao segmento SC, que é igual ao segmento FC. Logo, esse triângulo EFC é um triângulo equilátero. Triângulo EFC é equilátero. Problema 15 de geometria é um problema famosíssimo que todo mundo devia conhecer. Pouquíssimos resolvem isso. Aliás, eu não conheço ninguém que tenha resolvido esse problema. Eu não resolvi, tá? Esse problema já apareceu na minha frente 2 vezes. Quando eu estava fazendo o curso para o Colégio Naval, eu fiquei umas 2 horas quebrando a cabeça. Ninguém na turma resolveu. Eu também não resolvi e ficamos sem saber a solução, porque na época não tinha internet, ficamos todo mundo sem saber. 3 anos depois, turma em Miita, apareceu novamente esse problema. Fiquei 2 horas quebrando a cabeça, a turma inteira quebrando a cabeça, ninguém resolveu. Aí o Wagner foi lá e fez a solução. O Wagner é esse professor que escreveu a parte de geometria do livro de geometria do Morgado, Wagner e Miguel Jorge. Então, não olha a solução não, quebra a cabeça lá. Porque quando você quebra a cabeça tentando resolver um problema, você não está perdendo seu tempo. Você está treinando todas as propriedades geométricas que você conhece. E aí quando aparecer um problema normal, você tem muita chance de conseguir resolver. Ou então o problema se chama triângulo de Langley. É um triângulo isósceles que tem aqui um ângulo do vértice 20 graus e aqui os ângulos, claro, são ângulos de 80 graus. Aí ele traça aqui uma reta marcando 50 graus, uma outra reta marcando 60 graus e liga esses pontos. Ele quer que você calcule esse ângulo X aqui. Tenta resolver, quebra um pouquinho a cabeça, a resposta é fácil, 30 graus. Então vamos ver a solução. Então vamos lá resolver o problema. Repito mais uma vez, problema que eu na minha época não consegui resolver. A solução é mágica, tá? É cartola, bruxaria mesmo. A solução começa, como disse o Wagner, traçando as trissetrizes desse ângulo. Como assim trissetrizes? Divide esse ângulo de 60 graus aqui em 3 pedaços de 20. Trissetrizes, nunca tinha ouvido essa palavra. Então seria aqui 20, 20 e 20. Bom, o ângulo da base aqui é 80 graus, né? Porque é 20 graus lá em cima, que não precisa desenhar. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Desistiu de resolver o problema? Já quebrou bastante a cabeça?
para e tenta resolver agora, porque isso aqui é uma dica para você chegar na solução. Você com essas trissetrizes aqui, você vai enxergar vários segmentos iguais e vários ângulos iguais. E aí você vai acabar achando esse ângulo. Vai lá, tenta resolver. Ó, vou dar mais uma pista, hein? Esses montes de segmentos iguais que vocês vão enxergar aí são segmentos iguais ao AB. Para lá e tenta resolver. Olha só, eu vou marcar os ângulos aqui usando verde, tá? A gente viu aqui 20, 20, 20, 20, tá? Aqui é 20 graus, esse ângulo aqui é 80 graus. Agora olha para esse triângulo aqui, AB, vamos dar o nome para esses pontos aqui. A, B, C, D, E, vamos chamar aqui de F, G. Olha só, então olhando aqui, nesse triângulo ABF, triângulo ABF é um triângulo também do tipo 20, 80, 80. 20, 80, 80. Não existe essa nomenclatura, mas eu estou colocando aqui, tá? Para querer dizer que é como se fosse um triângulo de ângulos 20, 80, 80, que é conhecido como triângulo de Langley. É, porque aqui a gente tem esse ângulo A e esse ângulo B são 80 graus. Aqui é 20, aqui é 80, então aqui é 80 também, né? Esse ângulo aqui que eu marquei de verde também é 80 graus. Ou seja, isso quer dizer que o triângulo ABF é isósceles. Triângulo ABF é isósceles. Com AB igual a BF. Então vamos marcar aqui de vermelho esses segmentos que são iguais, AB e BF. AB, a base do triângulo do problema, e BF aqui, BF tem o mesmo valor, né? É um triângulo isósceles. E dá pra gente encontrar outros ângulos iguais aqui. Olha só um outro triângulo isósceles que eu estou enxergando. Esse triângulo aqui, ó. ABE. O triângulo ABE é isósceles também. Por quê? Triângulo ABE também é isósceles. Por quê? Porque quais são os ângulos desse triângulo? Aqui é 80 graus, aqui é 50. Quanto é que falta para completar 180? Falta só 50 graus, né? Então 50, 80, ali é 50. Então ele é isósceles também, ó. Dois ângulos de 50 graus. Então daqui a gente conclui, já que ele é isósceles, eu estou já enxergando dois segmentos iguais. Esses dois aqui, ó. O AB é igual ao BE. Já que ele é isósceles, né? AB é igual ao BE. Então vamos marcar de vermelho ali também, para lembrar que esses caras são todos iguais. Agora, olha só também o que vai acontecer. Olha para esse triângulo BFE. Triângulo BFE. Esse triângulo é o quê? Ele é um triângulo que é isósceles também, porque esses dois caras aqui são iguais. Né? A gente já viu que eles são iguais ao AB. E além do mais tem um ângulo de 60 graus, ó, 20 mais 20 mais 20. Então o triângulo isósceles, onde o ângulo do vértice é 60, quer dizer o quê? É um triângulo equilátero. Então o triângulo BFE é equilátero. Né? Por causa desses dois segmentos iguais e desse ângulo de 60 graus aqui entre eles. Então ele é um triângulo equilátero. Então o terceiro lado dele, que é o FE, vai ser igual também. Vamos marcar aqui de vermelho para marcar os segmentos todos que são iguais. Então ali a gente tem que o FE também é igual a todo mundo aí, né? Que é igual ao AB. O FE vale, é a mesma coisa que o AB. Então esse cara é igual a esse cara, que é igual a esse cara, que é igual a esse aqui. E agora eu tô desconfiado desse aqui. Tem tanto pedaço igual, será que esse aqui é igual também?
Bom, agora vamos procurar ângulos, né? Ângulos iguais vão me ajudar. Olha só o que vai acontecer. Olha para esse triângulo aqui, ó, FBD. Triângulo FBD. FBD. Ele vai ser isósceles também, sabe por quê? Olha só. Aqui um ângulo de 80 graus. É o ângulo externo desse triângulo, né? Aqui é 40. Então aqui tem que ser 40 também. É claro, se você fosse aplicar a soma dos ângulos igual a 180, você tem aqui 80, o lado de dentro seria 100, aqui você já tem 40, falta 40 para completar. Então esse triângulo FBD é isósceles também. Então quem é que vai ser igual aqui? Esse FB vai ser igual ao FD. FB é igual a FD. Então vamos marcar esses segmentos. FB igual a FD. E olha só, já que esse pedacinho aqui é 80 graus, isso aqui é 60, porque esse triângulo é um triângulo equilátero, aqui a gente tem 80, 60, quanto é que falta para cá? Para completar 180 graus. Falta 40, né? Então esse triângulo FBD é um triângulo isósceles, onde o ângulo do vértice é 40 graus. Quer dizer, o F, o ângulo F, vamos escrever assim, o ângulo F desse triângulo é 40 graus, né? Então, quanto é que são os ângulos da base? Ângulos da base tem que ser quanto? Se o ângulo do vértice é 40, tem que somar 180, então os ângulos da base são 70 e 70, né? 70 e 70. Então, esse ângulo aqui todo é 70 graus. Esse ângulo todo aqui, ó, esse é 70 graus, 70, e esse aqui também é 70 graus, ó. 70 graus. Então vamos escrever aqui bonitinho o nome desse ângulo, é o ângulo FDE. O ângulo FDE é 70 graus. O que problema quer que você calcule? Quer que você calcule esse ângulo X aqui, ó. Agora ficou moleza, né? O ângulo X vai ser tudo isso que é 70 graus, menos esse pedacinho aqui que é 40 graus, que é igual a 30 graus. Então eu digo, se você quebrou a cabeça com esse problema, mesmo sem ter conseguido resolver, você depois desse você resolve qualquer problema de ângulo, que dependa só de ângulo. Mas às vezes só ângulo não resolve. Às vezes você vai usando ângulo e segmento, ângulo e segmento. Como assim segmento? É um triângulo isósceles, tem lados iguais, um triângulo equilátero, né? Você às vezes, a partir de ângulos, você descobre segmentos iguais. E a partir de segmentos iguais, você descobre novos ângulos iguais, que somente traçando paralelas e usando soma dos ângulos é 180, não é suficiente para você resolver tudo. Questão 21 de geometria. Esse aqui é um outro problema que eu tirei do livro russo, mas não fique com medo porque esse aqui é mais fácil. Ó, tá falando aqui de um hexágono regular. As diagonais AC e CE do hexágono regular ABCDF são divididas por pontos MN, respectivamente, de tal forma que essa razão aqui seja igual a essa razão, que seja igual a K. Calcule K sabendo que os pontos B, M e N estão alinhados. Claro, tem que desenhar isso, né? Certo, então AC e CE, olha aqui, AC e CE são diagonais de um hexágono regular ABCDEF.
elas são divididas por dois pontos MN, respectivamente. Quer dizer, o M está na diagonal AC e o N está na diagonal CE. Eu desenhei assim porque ele falou que os pontos B, M e N estão numa linha reta, né? E ele colocou aqui ainda que essas razões aqui são iguais. Olha só, AM sobre AC é igual a CN sobre CE. CN sobre CE. Que é igual a K. Mas esquecendo o K por enquanto, observe aqui o seguinte. O AC e o CE são iguais. São diagonais de um hexágono regular, né, tomados aqui com vértices do primeiro para o terceiro e do terceiro para o quinto. Essas diagonais AC e CE são iguais. Então, se a gente esquecer o K por enquanto, vamos cortar isso aqui, porque eles são iguais, a gente chega em AM igual a CN. Olha só, o AM é igual ao CN. Bom, e aí a gente tem que ver o que a gente faz aqui, o que a gente usa de geometria para calcular esses segmentos. Olha, você não sabe qual é o raio dessa circunferência aqui que está circunscrita ao hexágono. Mas o problema falou dessa circunferência? Não. Mas quando você fala num polígono regular, implicitamente você tem ali uma circunferência circunscrita, né? Inclusive, para desenhar o hexágono regular, a gente faz isso. A gente faz uma circunferência, pega o raio e vai traçando. O raio é igual ao lado do hexágono regular. Então, essa aqui é a figurinha que a gente tem que desenhar. Vamos desenhar isso. Pegamos aqui um ponto para ser o centro dessa circunferência circunscrita. Vamos marcar aqui um raio. Agora, a gente escolhe aqui um ponto para ser vértice desse hexágono regular, vamos chamar esse aqui de ponto A, e a gente pega essa mesma abertura do compasso e aí a gente marca para lá e para cá, e assim nós encontramos dois vértices. Nós marcamos mais a partir do B, marcamos mais para cá, mais um raio para cá e mais um raio para cá. Agora podemos traçar o hexágono. Agora as diagonais AC e CE que o problema fala. E claro, os pontos MN, levando em conta que B e MN estão em linha reta. E agora a figurinha está de acordo com o enunciado, né? E isso aqui que a gente já descobriu, que o AM tem que ser igual ao CN. Bom, para calcular o que o problema pede, que é essa razão K, AM sobre AC, eu vou ter que descobrir quem é o AM e quem é o AC. O AC tá fácil de descobrir. Agora o AM você tem um pouquinho de trabalho mais para fazer. Olha só, quando é que a gente descobre que três pontos estão em linha reta? Isso é o mais importante de geometria que você tem que saber aqui nesse problema. Identificar pontos em linha reta. Olha só, como é que você faz para mostrar que três pontos estão alinhados? Eu vou mostrar aqui duas situações. Digamos que você tem aqui três pontos e você quer mostrar ou então verificar se eles estão alinhados utilizando ângulos, tá? Você vai fazer o seguinte, tenta identificar uma reta que passe pelo ponto do meio. E aí você vai pegar esse ponto do meio e ligar aos outros dois pontos. Você, para mostrar que esses pontos estão em linha reta, você tem que mostrar que esses dois ângulos aqui são iguais. Vamos chamar de alfa e beta. Então é isso aqui, C alfa igual a beta. Então, os pontos, vamos chamar de A, B e C. Então, A, B e C estão alinhados. Se alfa igual a beta, então
os pontos A, B e C estão alinhados. Então você teria, para mostrar que eles estão alinhados, você tem que jogar aqui com ângulos, calcular ângulos e mostrar que esses ângulos aqui têm o mesmo valor. E essa implicação aqui, ela vale a volta, ou seja, a gente coloca aqui a seta voltando, que quer dizer C somente C, ou seja, se eles estão alinhados, então você tem esse resultado, que esses ângulos aqui são iguais. Essas coisas são equivalentes, tá? Então é assim que você verifica que três pontos estão alinhados, utilizando ângulos. Só que tem problema que você não tem acesso aos ângulos. Então eu vou colocar aqui uma outra situação sem usar ângulos, tá? Como é o caso desse problema que a gente está fazendo agora. Ó, A, B e C. Você, para comprovar que três pontos estão alinhados, você tem que fazer o seguinte. Você tem que ter uma reta passando por um desses pontos. Digamos que seja uma reta passando por A. E aí você tem aqui duas outras retas. Elas têm que ser paralelas. Digamos que essas paralelas aqui, ela não precisa ser perpendicular a essa reta não, tá? Digamos que elas tenham aqui os pontos P e Q, que são os pontos onde essas retas cortam essa reta dada. Então você vai ter aqui o seguinte, o A, B e o C estão alinhados, C e somente C, aconteceu o seguinte, ó. Se você mostrar que AP sobre AQ é a mesma coisa que BP sobre CQ. Isso aqui é consequência do teorema de Thales para retas paralelas. Não é lei angular de Thales não, tá? São segmentos proporcionais que são determinados quando você tem paralelas e corta por transversais. Então veja bem, o problema aqui é que você descubra quanto é o número K, que é a razão entre a M e a C. A M e a C. Que é a mesma coisa que CN sobre CE. Ou seja, você usa o fato desses aqui serem iguais. Vamos utilizar esse segundo método aqui, já que a gente não tem ângulos, né, mas a gente tem segmentos. E vamos jogar esses segmentos aqui em função desses valores aqui, o AM e o CN. Vamos chamar de X. Pronto, vou chamar você de X, é claro que você vai ser X também. Porque isso aqui é uma informação que o problema deu, eu estou usando isso. Eu não sei quanto é que vale o raio desse círculo, vamos chamar de R. O raio do círculo circunscrito nesse hexágono regular. Certo, agora outro detalhe importante. Se você sabe que o raio do círculo circunscrito a um hexágono regular vale R, quanto é que vale o lado dele? Muito fácil, olha aqui. Pega o centro, liga aqui, você tem que esse pedacinho é igual a esse pedacinho, que é igual ao R, né? R e R. E esse aqui é o ângulo central. Quanto é o ângulo central de um hexágono regular? É 360 graus dividido por 6. Ângulo central, pega 360 graus e você divide pelo número de lados. Quanto é que dá isso aqui? 60 graus. Então o ângulo central, formado entre dois raios, que vão do centro até dois vértices consecutivos de um hexágono regular, isso aqui vale 60 graus. Então olha para esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, porque tem aqui R e R, e o ângulo entre eles, entre esses dois raios, é 60 graus. Então esse triângulo aqui é o quê? Um triângulo isósceles que tem um ângulo de 60 graus, um ângulo entre dois lados iguais. O que esse triângulo é? É um triângulo equilátero. Ou seja, o lado vale R também. O lado vale R, R, R. Então, é um resultado que você tem que lembrar, né? Os lados de um hexágono regular inscrito num círculo é igual ao raio desse círculo. Então, isso aqui vale R. É o lado do hexágono, R, R. Outra coisa que a gente pode tirar dessa figura é a seguinte,
Olha só esses dois pontos aqui, B e E. B e E. Você tem aqui três arcos de 60 graus. Ó. Esse arco AB é 60 graus, esse arco AF é 60 graus e esse arco FE é 60 graus. Então você tem aqui, ó, 60 mais 60 mais 60. Isso dá 180 graus. Então esse ângulo aqui é um ângulo inscrito num arco de 180 graus. Ou seja, 180 sobre 2. Isso aqui é um ângulo reto. Que legal! Isso é um ângulo reto. E olha só, nesse triângulo aqui, ó, NBC, ele é um triângulo retângulo, que tem aqui um cateto R e um cateto X. X é essa medida aqui que eu estou chamando, tá? Eu não sei quanto é X ainda. Então eu posso colocar aqui essa proporção, R sobre X, ela tem que ser essa mesma proporção aqui, ó. Já que eles estão alinhados, se eu pegar esse ponto M e traçar aqui uma perpendicular, vamos dar um nome aqui para esse ponto, vamos chamar esse ponto aqui de uma letra que eu não usei ainda, P. Então, essa proporção R sobre X, ela é igual a essa proporção MP sobre PN. Já que eles estão alinhados, essas duas proporções têm que ser iguais, né? É o critério para verificar se três pontos estão alinhados, usando segmentos, sem usar ângulos, usando segmentos. E essas afirmativas são equivalentes. Eles estão alinhados, então essas razões valem. E o contrário, se essas razões valem, então eles estão alinhados. No caso desse problema, o problema deu isso, eles são pontos alinhados. Então a gente pode usar que essas razões são iguais. Então, já que esses pontos B, M e N estão alinhados, eu posso dizer que essa razão, que é R sobre X, vou até escrever aqui, R sobre X é igual a essa outra razão, MP sobre PN. MP sobre PN, que eu ainda não sei quanto é que valem esses segmentos aqui, mas eu vou calcular em função de R e em função de X. Eu tenho aqui um monte de elementos conhecidos. Eu posso calcular quanto é que vale o MP para jogar aqui e eu posso calcular quanto é que vale o PN para jogar aqui. Eu vou traçar aqui essa perpendicular de um vértice até o meio de uma corda. E agora eu vou analisar esse triângulo aqui. O ideal é que você já tenha estudado, já tenha feito exercícios disso aqui antes e tenha lembrado que essa diagonal AC aqui vale R raiz de 3. É um resultado interessante porque isso aqui aparece toda hora, tá? Aí você faz a questão de cabeça, né? Ó, isso aqui vale R raiz de 3. Por que que essa diagonal vale R raiz de 3? Olha esse triangulinho amarelo aqui. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Quanto é que vale esse ângulo aqui? Esse ângulo é metade desse arco. Como esse arco vale 60, aqui é 30 graus. E aqui então vai ser 60 graus. E você tem aqui que essa hipotenusa é o lado do hexágono, que é R. Então esse é um triângulo 30, 60, 90. Qual é a relação entre os lados de um triângulo 30, 60, 90? Não precisa fazer Pitágoras, né? Mas a gente já falou nisso aqui em outros problemas. O cateto oposto a 30 no triângulo 30, 60, 90 vale a metade da hipotenusa, R sobre 2. E o outro cateto, como é que você faz? Você pode fazer um Pitágoras, ou então você pode lembrar disso. Pega o cateto menor, que é R sobre 2, e multiplica por raiz de 3. Isso aqui é consequência do teorema de Pitágoras. Faz isso ao quadrado menos isso ao quadrado e extrai a raiz. Vai dar isso, né? Então, eu vou falar mais uma vez, já mostrei isso várias vezes. No triângulo 30, 60, 90, ó, 30, 60, 90,
Se a hipotenusa é 2x, o cateto menor é x. O cateto oposto a 30 vale a metade da hipotenusa. E o cateto maior? O cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. É um resultado para você lembrar. Se você esquecer, você faz um Pitágoras e você chega nisso. Então, esse pedacinho aqui é r raiz de 3 sobre 2. Isso aqui. E a diagonal toda? A diagonal toda é o dobro disso. R raiz de 3 sobre 2 vezes 2 vai dar R raiz de 3. Então, R raiz de 3, que é a diagonal menor do hexágono regular, vale R raiz de 3. Ou seja, esse AC vale R raiz de 3. AC vale R raiz de 3. Sendo assim, você pode calcular esse segmento aqui, ó. Esse segmento MC vale quanto? Tudo isso que é R raiz de 3 menos x. Então, o MC é R raiz de 3 menos x. Vou deixar aqui entre parênteses que eu vou precisar já já dessa expressão. Agora, olha que esse triangulinho aqui, esse triângulo MCP, ele é um triângulo 30, 60, 90, não é isso? Olha aqui, ó. Esse ângulo aqui é 60 graus. Por quê? Porque aqui você tem dois arcos de 60. Esse arco total aqui é 120 graus. Então, esse ângulo escrito é 60. Logo, esse aqui é 30. E esse aqui é 90, né? Eu tracei aqui uma perpendicular para formar um triângulo retângulo para poder usar a proporção desses, né? Certo. Então, com isso, eu tenho aqui o MC. Eu posso calcular agora o PC. O PC é o cateto oposto a 30. Ó, PC é o cateto oposto a 30, que vale a metade da hipotenusa. Então, o PC vale a metade disso. O PC, então, vai ser isso aqui sobre 2. R raiz de 3 menos x. Vamos botar aqui 1/2 disso, né? Vezes 1/2. Vamos deixar assim. Esse aqui é o PC. Finalmente, eu posso calcular o NP. Olha aqui, o NP... Peraí, antes de calcular o NP, vamos calcular isso aqui que a gente vai precisar também. Ó, o MP a gente vai precisar também. Por quê? Que a gente vai usar essa proporção aqui, ó. R sobre X é igual ao MP sobre PN. Eu tenho que calcular o MP e eu tenho que calcular o PN. Então eu preciso do MP. O MP, como é que a gente acha? Eu tenho aqui um triângulo 30, 60, 90. Isso aqui é o cateto maior. Para você achar o cateto maior, é só você pegar o cateto menor e multiplicar por raiz de 3, não é isso? Ó, já fizemos isso aqui. É só multiplicar por raiz de 3. Então, quanto é que vai dar o MP? É isso aqui vezes raiz de 3. Caramba! Isso aqui vezes raiz de 3. Então, isso aqui dá R raiz de 3 menos x vezes 1/2, só que vai ficar multiplicado por raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar vezes raiz de 3 sobre 2. Então, eu já tenho aqui o MP. Eu preciso do MP. E, finalmente, eu preciso do PN. O PN é esse segmento aqui, ó. O PN é tudo isso que é x menos esse pedacinho PC que eu já calculei aqui, ó. R raiz de 3 menos x vezes 1/2. É o PN menos isso. Então agora eu já tenho aqui tudo que eu preciso. Para obrigar esses três pontos a estarem alinhados, eu vou fazer essa relação aqui, ó. R sobre x, né? Isso tudo sobre isso tudo, que é R sobre x, é igual a MP sobre NP. Isso sobre isso. MP sobre NP. E o MP a gente tem aqui, ó. E o NP a gente tem aqui. Então eu tenho que jogar isso aqui. Vamos fazer essa conta. Então, continuando com o nosso problema russo, essa aqui é a figurinha, né? Nós estamos aqui nesse ponto.
BMN estão alinhados se somente se essas proporções são iguais. Ou seja, o BC sobre o CN é igual ao MP sobre PN. Ou seja, isso sobre isso é igual a isso sobre isso. Esses valores todos aqui nós já calculamos na outra página, né? O BC sobre CN é R sobre X e esse MP e PN são esses valores aqui que a gente já calculou. Calculados aqui, né? Então é só resolver isso aqui, eu vou achar o X. Olha só, aqui a gente pode eliminar esse denominador 2 multiplicando todo mundo por 2. Eu vou multiplicar numerador e denominador aqui dessas duas frações aqui por 2. Quando eu multiplicar, o que vai acontecer? Esse 2 vai sumir, esse 2 vai sumir e aqui vai ficar multiplicado por 2, né? Vai ficar 2x ali. Então a nossa expressão vai ficar assim. R sobre X, isso aqui vai ficar igual a raiz de 3, que multiplica R raiz de 3 menos X, e aqui no denominador nós vamos ter 2x menos R raiz de 3 menos X. Ficou uma expressão até... tá ficando simpática, né? Agora vamos multiplicar cruzado. Isso aqui vai ficar R vezes 2x, vai dar 2rx. Menos... bom, vai ficar menos R2 raiz de 3. E aqui vai ficar mais Rx. Mais Rx. E multiplicando esse para cá, vai ficar x vezes isso. E isso vai dar xr raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso vai dar 3rx. E aqui vai ficar ainda x ao quadrado raiz de 3. Só que com menos aqui. X ao quadrado raiz de 3. Agora a gente tem aqui, ó, 2rx mais rx. Isso dá 3rx. Vai cortar com esse 3rx que tem aqui. O que sobrou? Menos R2 raiz de 3 é igual a menos x2 raiz de 3. Isso tá certo? Isso aqui vai dar R igual a X, né? Ó, eu posso eliminar aqui o sinal negativo. Posso cortar o raiz de 3, vai ficar R2 igual a X2. Já que ambos são positivos, a gente tem que o R é igual a X. Olha só que coisa! Que resultado impressionante! O R e o X são iguais. X igual a R. Certo, então nós descobrimos que R é igual a X. Isso aqui, X é igual ao raio do círculo. Então o que o problema está perguntando? Ele quer saber AM sobre AC. AM sobre AC. O AM vale X. E o AC? O AC é a diagonal do hexágono que a gente já viu. Que é R raiz de 3, né? Mas como R é igual a X, isso aqui vai ser R sobre R raiz de 3. Simplificando por R, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3. Então a resposta do problema, K igual a 1 sobre raiz de 3. Deixa eles cantarem. Eu trouxe hoje aqui uma questão para alunos que estão no final do ensino fundamental e vão fazer concurso, e o assunto é semelhança. É uma questão que caiu numa prova do Colégio Militar de Juiz de Fora. Só que eu estou mostrando aqui duas ocasiões em que essa questão apareceu. Ela apareceu na prova da EPICAR de 2019 para 2020, é a questão do helicóptero. Eu não vou resolver essa questão da EPICAR aqui, quem quiser ver, eu coloquei embaixo aqui na descrição do vídeo o link para a resolução dela, que eu já tenho ela resolvida no canal. Eu vou fazer a resolução baseada nessa outra versão da questão aqui que caiu no Colégio Militar. E olha só, a questão do helicóptero caiu
na prova da EPICAR para 2020, mas também caiu na prova do Colégio Militar de Juiz de Fora em 2007. O que você conclui daí? Olha, isso acontece todo ano. Os alunos chegam assim, eu vou fazer prova para tal lugar, só quero ver questões daquele lugar. Não quer ver outras questões. Não quer ver questões de outros concursos e não quer ver questões de anos anteriores. Parece engraçado, mas isso é verdade. Tem gente que fala assim, não, isso aí é uma questão do Colégio Militar, não tem nada a ver, eu vou fazer prova para EPICAR. Só que as questões são iguaizinhas, a única diferença são os números. E tem a diferença também do helicóptero. Essa questão do Colégio Militar usa um helicóptero do Exército e aquela da EPICAR usa um helicóptero da Aeronáutica. Mas eu digo com certeza, muitos alunos, lá em 2019, antes de fazer a prova, sem saber que ia cair essa questão do helicóptero, se desse para eles essa outra aqui mais antiga, do Colégio Militar, ia falar, nada a ver, isso aí é Colégio Militar, a prova é diferente da minha. Ou então, 2007 é muito velha essa questão, em 2007 eu andava de velocípede. Essa história de torcer o nariz porque uma questão é antiga, eu digo uma coisa, 2007 não é antiga coisa nenhuma. A matemática que se ensina hoje é a mesma matemática de 40 anos atrás. Eu estou falando da matemática que é ensinada na escola. Na matemática avançada, na matemática superior, tem coisas novas. Mas o que você estuda na escola é praticamente a mesma coisa. E às vezes até você encontra questões mais difíceis, tá? Então o ensinamento mais importante dessa questão não é a matéria, a geometria, que no caso aqui é semelhança de triângulos. O ensinamento que eu considero mais importante é que você não deve torcer o nariz para questões de prova, porque essa questão é de uma prova diferente da sua ou de outra época. A matéria é a mesma, você tem que conhecer aquilo. E aliás, quem não viu questão nenhuma, mas sabe a matéria, está apto para resolver qualquer questão que apareça. Tá certo, então vamos resolver a questão do helicóptero, essa que caiu no Colégio Militar. Então é a história que tem aqui um objeto voador não identificado, que talvez seja um disco voador. Bom, ele diz que tem a forma de um disco voador. Disco voador existe ou não existe? Não vem ao caso. O que a gente tem que fazer aqui é calcular a medida dele, a medida do raio. Ele tem uma forma de círculo e ele quer saber qual é o raio desse círculo. Olha lá o enunciado. Já leu o enunciado? Já entendeu? O helicóptero está aqui em cima, aqui está o disco e aqui tem a sombra com a medida de 30 metros. 30 metros de extensão. Ele deu essa altura aqui, a distância entre o helicóptero e o disco, e deu também essa outra distância aqui entre o disco e o chão, 80 metros. Então a gente tem que achar essa medida aqui. Isso aqui é um problema que a gente resolve facilmente usando o quê? Semelhança de triângulos. Nós temos dois triângulos semelhantes aqui. Quais são eles? Não precisa nem ficar pensando em ângulo, né? São dois triângulos isósceles. Você tem aqui o ângulo do vértice igual. Esse aqui, ó, é um triângulo isósceles. E esse outro triângulo isósceles aqui. Esses triângulos têm os ângulos iguais. Esse ângulo aqui de cima, que é chamado de ângulo do vértice, é o mesmo. Esses ângulos aqui também vão ser iguais, porque isso aqui são paralelas, paralelas cortadas por uma transversal, você sabe que formam ângulos iguais. Então, esses dois triângulos que eu marquei aqui são semelhantes. E qual é a razão de semelhança? A razão de semelhança é 1:5, porque essa medida aqui foi dada como sendo 20 metros. Isso aqui vale 20. E essa total aqui vale quanto? 20 mais 80 vale 100 metros. Então, já que a altura do grande é 5 vezes maior do que a altura do pequeno, tudo no grande é 5 vezes maior também. Ou seja, tudo que está no triângulo pequeno é 5 vezes menor, é 1/5. Já que a altura desse é 1/5 da altura desse, também essa base vai medir 1/5 dessa base. A razão de semelhança é 1/5. Você pode fazer assim.
Tá, se o teu professor quer que escreva direitinho, você escreve lá a razão de semelhança, tá? Você chama isso aqui de H maiúsculo, aqui de H minúsculo, aqui chama de B minúsculo e B maiúsculo. Tem professor que quer que você faça assim direitinho, né? Se a gente chama essa base aqui de B minúsculo e essa base aqui, 30, de B maiúsculo, e aqui a mesma coisa, altura do triângulo grande, H maiúsculo, e a altura do triângulo pequeno, H minúsculo. Aí você arma a semelhança. A altura do pequeno está para a altura do grande, assim como a base do pequeno está para a base do grande. Né? Nos numeradores eu coloquei tudo relativo ao pequeno. Nos denominadores eu coloquei tudo relativo ao grande. Aqui altura e aqui base. Então a nossa semelhança vai ficar assim. O H pequeno eu sei que é 20. O H grande eu sei que é 100. É igual à base do pequeno, que é o que eu quero descobrir. Está para a base do grande, que é 30. Pronto, isso aqui vai dar B igual a tanto. Essa continha você já tem que saber fazer, né? Isso aqui simplificando dá 1 para 5, 1/5. Então isso aqui vai ficar assim, 1/5 é igual a B sobre 30. Passa o 30 para lá multiplicando, vai ficar 30 sobre 5, que é 6. B pequeno é igual a 6. Tá? Você pode armar a semelhança e fazer assim. Ou então você faz de cabeça. Razão de semelhança é 1 para 5. Se aqui é 30, eu vou dividir por 5. Então vai dar 6. Essa é a ideia. Tá, então esse Bzinho aqui, a base desse triângulo pequeno, vale 6. Ele quer saber quanto que é o raio, é isso? Ele quer saber o raio do disco voador. Olha lá o que ele está perguntando. Então, o raio está aparecendo 2 vezes aqui. Isso aqui é o diâmetro, né? Então, se essa base vale 6, o raio vale a metade disso aqui, que é 3 metros. Tá? Isso lá nas respostas corresponde à letra A de alfa. Então, não fique torcendo o nariz para questões antigas, tá? Ou então questões de outros lugares, não são diferentes. Tem um helicóptero da aeronáutica e outro do exército.